Professora Heloísa, muito obrigada por ter vindo ao programa História. Professora, a minha primeira pergunta é: São Paulo, Morgado de Matheus vem para governar São Paulo, mas o que era São Paulo em 1765, quando ele chegou aqui? Olha, era uma capitania pobre, uma capitania que os próprios documentos da corte falavam decadente. O célebre historiador, o Caio Parado Júnior, diz mesmo que a capitania nessa época mais pobre do Brasil, porque antes, né, as terras ricas em ouro, onde apareceu a mineração, que pertenceu à antiga capitania de São Vicente, foi sendo desmembrado de São Paulo para formar novas capitanias, Mato Grosso, com ouro de Cuiabá, Minas Gerais. Então, São Paulo foi reduzindo a um território que não tinha só tinha uma agricultura de subsistência, mas não tinha nenhuma riqueza palpável, né, que desse lucros, digamos assim, para a coroa. E isso preocupou a coroa por quê? Porque para a coroa era, vamos dizer assim, era oneroso ter como é hoje, né, ter um governo, ter um capitão-general, com toda a sua equipe administrativa. Então, a grande decisão do governo português, em 1748, foi extinguir a capitania como unidade administrativa. Quer dizer que ficou existindo a capitania de Mato Grosso. Pois, e é até interessante, porque no mesmo decreto que cria as duas capitanias novas, de Mato Grosso e de Goiás, extingue São Paulo. E quer dizer, extingue no sentido de que não vai mais ter, diz assim, não tem comércios e não tem homens, quer dizer, não tem a população suficiente para o ônus de ter um capitão-general. Isso então, a senhora falou? Fica adjudicada ao Rio de Janeiro, administrativamente. Fica pertencendo ao Rio. E fica apenas com o chamado governador militar da Praça de Santos. Tá bom. E isso, em 1748, é esse decreto que extingue, então, a capitania. Então, são 17 anos de extinção. Até a chegada. Até a chegada, por isso que ele é chamado restaurador, porque os documentos mesmo falam, vai restaurar São Paulo ao seu antigo esplendor. O que ele chama antigo esplendor é o tempo dos bandeirantes. Tá bom. Então, o Morgado de Matheus vem para São Paulo para restaurar a capitania em 1765. Isso. Quem é o Morgado de Matheus, professora? Pois é, esses governadores coloniais, em geral, eles têm um traço comum. Em geral, eles pertencem à nobreza ou à pequena nobreza, têm alguma relevo militar, né? São famílias mais ou menos enobrecidas ou famílias de algum destaque na vida de Portugal. Ele teve toda uma carreira militar na sua formação. E ele lutou com quem? Porque em 1762 teve na Europa, nem vale a pena a gente detalhar muito, mas a chamada Guerra dos 7 Anos, e que Espanha estava tentando conquistar Portugal, digamos assim. E em 1762 houve uma tentativa grande de um exército espanhol de 10 mil homens tentar entrar no norte, que é onde o Morgado de Matheus vivia, né, porque ele era senhor daquele Palácio de Matheus, que é célebre, é uma joia do barroco português, é um palácio belíssimo do século XVII. E ele era um comandante militar no norte, e ele teve uma estratégia muito especial, parece que na tal passagem do rio Tua, que é um afluente do Douro, ele com 600 homens enganou os espanhóis, no sentido de que fingiu que tinha mais equipamento, mais gente, mais exército, e os espanhóis recuaram e tal. Então, esse feito militar, essa tentativa de invasão espanhola, repercutiu na corte. Né? Distinguiu o Morgado de Matheus. E já era o Marquês de Pombal, que era o secretário do reino, ele era digamos assim, a mão forte do governo. E, paralelamente, a família da mulher do Morgado de Matheus, Dona Leonor de Souza Coutinho,
tinham seus irmãos que eram diplomatas, eram muito ligados ao Pombal. Então, tá, a gente acha que tanto foi esse feito militar e mais a influência da família da mulher dele. Mas no seu livro a senhora diz que não há nenhum documento que, vamos dizer, comprove a sua hipótese. Não há. Na primeira edição do meu livro, eu ainda não conhecia outros detalhes da vida dele. Ah, tá bom, porque eu li a primeira edição. Que aparece na segunda edição, depois que eu fiz o livro das cartas entre o casal, né? Porque numa das cartas, essa aí é a primeira edição, que já é esgotada, que foi da Secretaria da Cultura, e depois a segunda edição é que já está mais completa. Então, esse chama-se Autoridade e Conflito no Brasil Colonial, o governo do Morgado de Mateus em São Paulo, que é sobre isso que nós estamos falando hoje. Essa é a primeira edição, de 1979, e agora a professora lançou, em 2007, a segunda edição. Com novas informações, né? Exato, foi a segunda edição, revista, com novas informações. Por quê, professora? Então, justamente porque eu trabalhei nas cartas durante a vida toda do casal, desde que se conheceram, em 1756, até a morte dele, em 1798. E isso foi recentemente? Isso, então, em 2004, é que eu fiz essa pesquisa e publiquei esse livro. Esse sapato é único no Museu do Palácio de Mateus, que é um palácio, como eu disse, icônico o sapato da capa. O sapato é um sapatinho dela, porque é a única peça dela que tem no museu. Tá tem a fada, tem muita coisa dele. Dela só tem o sapato. A dona Leonor de Portugal. Então, a senhora fez primeiro uma pesquisa sobre o Morgado de Mateus como governador. E só, eu estou entendendo, muito tempo depois... que a senhora... A própria família me convidou para explorar no arquivo do Palácio material sobre ele. Aí fui achando, né? A senhora achou as cartas? As cartas. Aí eu transcrevi e comentei quase 400 cartas, mas depois a editora lá achou que era muito e tal, então ficaram 200 e tal cartas trocadas entre o casal. Quer dizer, esse livro, Nem o Tempo nem a Distância, que são as cartas de um casal no século XVIII, deve ser muito interessante. É muito interessante porque você vê coisas da vida cotidiana e, ao mesmo tempo, paralelamente, a história, né, do país, tanto ela lá não como foi, cá. Ela não veio com ele para São Paulo. Os governadores coloniais não podiam trazer a esposa, porque eles vinham por 3 anos. Sei. Ele veio por 3, depois o governo estava satisfeito com o governo e deixou ficar mais 3 e mais 3. Então vamos voltar para a história, que a gente fez um pouco de confusão. Então, a senhora estava me contando quem era o Morgado de Mateus, me contou que ele era dessa pequena nobreza. Que é um morgado, né? Um morgado é um título de pequena nobreza ligado a uma extensão de terra, e terra que há produção, há pessoas que vivem ali, que até pagam algum subsídio para explorar aquela terra, enfim. Então, ele é senhor de umas terras no norte, né? Então, que é esse morgadio. E ele se chama D. Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão. O nome dele não é Morgado de Mateus. Isso é o título nobre, como se fosse conde e tal, é Morgado de Mateus. Mas tem uma rua na Vila Mariana com esse nome aqui em São Paulo. E as pessoas não sabem, não, porque ele se chama D. Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, os nomes de família, né? E ele é morgado. Depois o título passa para o filho, mas o neto já ia levado a conde. Então, o neto é o conde de Vila Real. E aí acaba, ele é o 4º Morgado de Mateus. Então aí tem o 5º, que é o filho dele. O 5º, que é o filho. E depois... E que também foi um diplomata, foi famoso lá em Portugal. E o neto já é conde de Vila Real. Quem sabe alguma coisa a respeito desse período do Dom Luiz, né, Antônio? Como governador de São Paulo, geralmente sabe que ele fez o recenseamento. Pois é. Então, agora... O primeiro recenseamento da capitania, não é isso? Mas isso não é uma iniciativa da cabeça dele. Isso aí é uma ordem do secretário do reino, que é como se fosse um primeiro-ministro, que é o Marquês de Pombal, do governo Dom José.
que vai para o Império todo português. O Império todo português em 1760. São coisas do Iluminismo, quer dizer, no Iluminismo, quer dizer, na segunda metade do século XVIII, não é só em Portugal, na Espanha, na Rússia, com Catarina, enfim, há um progresso na administração pública, digamos assim, né? E uma das medidas que se tomou na Europa era contar a população por várias razões. Quais? Agora, aqui principalmente era a questão da militarização. Exatamente, porque eu entendi... Você tem que contar para ver quem é que tem idade boa para ser soldado. Exatamente, né? Foi o que eu entendi lendo o seu texto, que eu não sabia. Mas fazia parte daqueles auxiliares, vamos dizer assim, aqueles praticamente filósofos da administração que aparecem no Iluminismo, que na França nós vamos ter os enciclopedistas, toda esse progresso, digamos assim, que há na administração pública na Europa no século XVIII, inclui medidas tipo recenseamento. Então, o recenseamento estava ligado a tudo isso que a senhora está contando, mas estava ligado também à questão da militarização. Exatamente. Então, por que era importante isso? Então, aquele São Paulo que tinha sido extinto porque não tinha riquezas, não tinha população, ficou dependendo do Rio de Janeiro. Agora, com a ameaça dos espanhóis vindos do vice-reinado do Prata, estavam avançando sobre o sul do Brasil. O que eles pretendiam? O que o espanhol queria conquistar? A área da mineração. Embora, né, em 1760, há uma queda violenta na produção, nos embarques do ouro. Isto é, o ouro está em decadência, mas os espanhóis ainda não sabem disso. Enfim, eles querem conquistar a região das minas e, então, por causa dos espanhóis, a capital foi mudada para o Rio de Janeiro, da Bahia para o Rio de Janeiro, 1763. Para ficar mais ao sul. E para, como capital, providenciar a defesa militar do sul. Então, era preciso combater esses espanhóis. Então, aí é que o governo lá, os conselheiros do reino, começam a pensar, lembra-se daqueles bandeirantes tão valorosos e que eles põem mesmo na documentação, não tem medo de nada e são vaidosos. Então, vamos dar uns títulos para os paulistas, vamos chamar esses antigos bandeirantes, porque eles são os melhores militares que a gente pode contar na colônia. O bandeirismo em São Paulo foi uma coisa do século XVII. Foi no fim do século XVII Tá e praticamente com a descoberta do ouro desapareceu, né? Embora, porque o bandeirismo não era só procurar ouro, mas era também prear índios para vender na costa e tal. Mas São Paulo foi com a descoberta do ouro. O governo tomou conta daquela região, veio o braço do fiscalismo, os impostos, e os paulistas foram alijados e só se dedicaram às tropas, né, que era trazer o gado do sul para fornecer para Minas, o gado muar, porque em Minas Gerais cavalo não dá certo naquelas montanhas, precisa os burros, então eles traziam os burros para vender na feira de Sorocaba. E foram abastecer a zona do ouro em Cuiabá nas monções, que eram expedições que por rio, né, levava tudo, roupa, sapato, aguardente para... Então, era uma economia pequena, uma economia pobre, mas agora não. Então, vamos chamar como soldados. Tá bom. Então, o recenseamento é incluído nessa coisa de arregimentar pessoas para o Exército. E os espanhóis estavam onde hoje é o Rio Grande do Sul, que fazia parte da capitania de São Paulo, não é isso? Dessa capitania restaurada? Isso, porque a capitania de São Vicente, antes dessa descoberta do ouro e tal, era muito grande, porque eram 2 irmãos que ganharam aquelas capitanias hereditárias. Então, era muito grande, ia praticamente da Bahia até o Prata. Mas depois foram, por causa de também defender, transformaram Rio Grande do Sul e Santa Catarina em capitanias subalternas, sempre foram subalternas ao Rio de Janeiro. Criaram essas capitanias de Minas Gerais, a meio separada de São... Primeiro foi junto, depois viu que não deu certo, Guerra dos Emboabas, aí fizeram separado. Quer dizer, tiraram Mato Grosso, tiraram Goiás, e ficou pequeno e pobre, né? E ficou o que hoje seria o atual estado de São Paulo e o atual estado do Paraná. Tá bom. Professora, essa função de defender
o Brasil do avanço, o Brasil português do avanço dos espanhóis, foi preenchida pelo o governador Morgado de Mateus, conseguiu defender a capitania? Ele, então, arregimentou, treinou, formou, realmente, ele tratou de não só arregimentar para colocar ali, mas melhorar todas as condições dos soldados. Quer dizer, e realmente ele começou a mandar os contingentes para o sul, tanto que houve uma melhoria dos caminhos do sul. Tá bom. A primeira cidade que ele funda é a atual Lages, né, para preparar o caminho que ele chama até os Campos de Vacaria e entrar no Rio Grande do Sul. E ele começa a trabalhar juntamente com o Rio de Janeiro, que agora ali já está o vice-rei, porque agora já é a capital, e ele consegue, né? Mas, ao mesmo tempo, porque faz parte da personalidade dele, não ser apenas um capitão-general, aqueles que falam em nome do rei, que é o nome em nome do rei, que é a exposição, como está lá no Arquivo do Estado sobre ele, mas ele também quer ter alguma iniciativa que seja própria, que ele vá ficar na história, e ele, então, começa a achar, além de mandar esses soldados para o sul, por que não fazer uma outra estratégia? Mandar soldados para o oeste, e aí os espanhóis tiram seus soldados do sul, vão para o oeste, e fica mais fácil, e aí sim, principalmente os soldados do Rio de Janeiro, reconquistarem o sul, porque em 1762 eles já estão todos instalados ali, os espanhóis, né, em torno da Lagoa dos Patos. Então ele resolve criar esse, que eles chamam presídio na época, uma fortaleza militar, no longínquo Mato Grosso, nas margens do Rio Iguatemi. Como uma manobra diversionista. E esse nome ficou conhecido depois na história de São Paulo, porque vem um historiador, que é o Afonso Toné, o grande historiador de São Paulo, e fala, o Iguatemi foi cemitério dos paulistas. E aí, muitos historiadores, muitas pessoas que nem sabem o que é Iguatemi. Esse nome Iguatemi ficou famoso. Tem um shopping Iguatemi, ninguém sabe por quê. Na Bahia fizeram um shopping Iguatemi. Tem, Campinas também tem. Ninguém tem ideia. Iguatemi, que hoje é um pequeno município no sul de Mato Grosso, que depois, no começo do século XX, aquilo desenvolveu muito com aquela companhia de mate, laranjeira, porque ali, aquela região toda, que é fronteira do Paraguai, ali tem muita plantação de chamate, né? Até hoje. Mas por que foi o cemitério dos paulistas? Então, era uma região muito infestada da malária, numa época em que não se empregava o tanino, essas coisas para curar. Então, era muito longe, muito penoso, porque não tem as vias que via agora, não tem vias como tem hoje. Então, era um caminho feito, uma parte a pé, parte em canoa, né? Subia o rio Tietê, depois tinha uma parte que levava a canoa num braço e passava depois Rio São Lourenço e tal, para chegar nesse sul de Mato Grosso. Então, era difícil, né? Primeiro foram só soldados, depois ele, naquela ânsia de colonizar, não era só ali militar, e sabe que os soldados lá, se tivesse famílias, era um reforço. Então, então, primeiro vão soldados, depois vão o que eles chamam povoadores. Mas as pessoas morriam e desertavam, então era penoso. E ele mandando armamento, mandando pessoas. E os espanhóis realmente, primeiro, nem deram importância, mas depois começaram também a atacar. E aquilo era como se fosse uma causa perdida, né? Tá bom. Então, nisso ele não foi bem, digamos. Mas que benefícios o governador trouxe para São Paulo? Essa maneira de... A pessoa dele para você estudar um governo, principalmente nessa época, tem que contar muito, né? Tem que levar em conta a maneira de ser. Ele era uma pessoa assim, muito entusiasmado com tudo que via. Desde a primeira vez que ele desce no Rio de Janeiro, já começa, essa terra é a melhor do mundo para plantar, para isso, para aquilo. Depois, quando vem governar, ele fica um ano em Santos. De Santos, ele já
começa a disparar projeto para tudo que é lado, o que ele ia industrializar a madeira do mangue, ia plantar isso, plantar aquilo. E ele realmente começou a, primeiro, incrementar a agricultura, que era porque eles vêm com a chamada cartas instrutivas, além dos regimentos que servem para todos os governadores. E ali nas cartas que vinha para eles... Essas cartas são do rei. Chama cartas instrutivas que eles davam para o governador. Tá. Além do regimento que ele tem que seguir, de fazer fortaleza, etc. O que põe? É preciso achar novas riquezas, porque eles já tinham consciência da decadência do ouro. E a riqueza está na agricultura. Então, o primeiro grande feito dele é implantar a agricultura do açúcar nessa região de hoje, Piracicaba, que é chamado quadrilátero do açúcar ali, e que realmente foi a grande riqueza de São Paulo na segunda metade do século XVIII. Então, e aí ele se preocupa também em melhorar a agricultura de subsistência, do milho, etc. Então, ele vai conseguir ele vai conseguir até a exportação do açúcar. Para exportar o açúcar, tem que fazer melhorar o Caminho de Santos, tem que dotar o Porto de Santos de melhores equipamentos. Então, outra preocupação dele é implantar cidades. No total, ele implanta 27 entre povoados e vilas. E sempre muito bem estrategicamente pensada, para o norte, para o oeste, para o lado do Rio de Janeiro. A comunicação com o Rio de Janeiro ele faz melhorar que era a estrada de cidade a cidade, porque uma das grandes preocupações dele, ele implanta o correio chamado correio terrestre. A comunicação com a capital tinha que ser mais ágil. Então, são todas essas... Ele se preocupa... Ele foi o primeiro a fazer... trouxe especialistas bascos e se comunicava com o cunhado dele, que era governador em Angola, sobre a fundição do ferro. Ele é o primeiro que, depois, no século XIX, vai florescer o chamado ferro daquelas usinas de Ipanema, em Sorocaba. Né? Então, ele faz explorar os chamados sertões do Tibagi, quer dizer, o norte do Paraná todo é conquistado aos índios e ele implanta ali, era um sertão desconhecido dos portugueses, essa parte onde hoje está Londrina e etc. Quer dizer, a fronteira toda com o Paraguai. Então, ele deixa, né, uma série, mas ele praticamente não chega a concretizar nem terminar, a não ser o açúcar, que é muito concreto, né? Mas ele tem várias medidas faz plantar ele quer uma fábrica de louça que ele faz primeiro em Santos. Então, ele tem muitas medidas progressistas para a época, né? E são sementes que ele deixou, principalmente. Por que você chamou o livro de Autoridade e Conflito? Então, porque eu quis mostrar, assim, ele não deixa de ser, nós estamos numa época de absolutismo, ele não deixa de ser um governante absolutista. Agora, ele pessoalmente Anti-absolutista? Não, ele é absolutista. Tá bom. Então, agora, ele pessoalmente ainda é mais autoritário do que, digamos, o Marquês de Lavradio, que foi o grande vice-rei do Rio de Janeiro, que ele teve muito choque, porque todos são autoritários, mas ele é mais, né? Então, ele chega já querendo só impor, ele dificilmente ouve, ele não ouve a razão das outras pessoas, né? Então, quando ele chega, já dá briga com o bispo, porque tinham que ocupar ali o que hoje é o pátio do colégio, o antigo, estavam expulsos os jesuítas, tem que ocupar o palácio, e ali também estava o bispo, já começa a briga. A população não quer, a população foge, não quer aceitar esse excesso de militarismo, alistamento. E aí ele começa, porque ele quer se meter em tudo, ele cria as juntas da fazenda, isso foi bom, porque junto com o ouvidor e com o provedor, ele vai... Mas ele sempre quer impor a sua vontade, então ele briga com o ouvidor, ele briga com as autoridades, ele briga com os capitães generais das outras, discute, porque ele quer sempre impor as suas ideias. E ele tem sempre o apoio de Portugal? Então, a princípio sim, mas aí começa a população a se revoltar, né? Por causa de todas essas medidas.
E porque nessas expedições que partem para o Tibagi ou para o Iguatemi, é praticado, é normal no Império, chamada devassa. Aquela devassa que em Minas ficou tão famoso, que era você completar o carregamento de ouro que tem que ir para o rei, devassa é isso, você tem que completar o que o governo está precisando. Então, toda hora tem devassa para as expedições. Então, tem devassa de aguardente, de mandioca, porque eles levam e feijão, coisa que depois eles vão, como os bandeirantes faziam, que eles cozinham o feijão e andam, depois cozinham o feijão, mas aí o governo não tem ou não quer gastar tanto, então a população tem que completar, essa é a devassa, assim, vamos precisar de 100 Isso não quilos, é uma medida popular. Vamos precisar de 100 quilos de feijão, mas nós só temos 20, agora a população tem que dar 80. Então a população... Que já era pobre... E aquela pompa toda, porque ele vem com grande pompa. A gente vê nos documentos o carregamento que ele traz de linho, de prata, de louça, de roupa, não sei. Então, tudo aquilo é demasiado para aquela população pobre. Então, começa assim, intrigas, aparece pendurado versos contra ele. Então, isso que eu chamo é conflito para todo lado. Mas ele tinha muito apoio, né, do governo, enquanto o governo está vendo que realmente as coisas estão progredindo. Mas à medida que ele começa a teimar, e muitos recursos financeiros e humanos estão sendo perdidos para o Iguatemi, o governo começa a frear, né? A frear mas ele continua, né? Então aí já vem um conflito com a corte. E o conflito com o Marquês de Lavradio, que é o vice-rei, porque nunca ficou claro qual era o papel de vice-rei. O vice-rei era simplesmente o capitão-general do Rio de Janeiro, mas tinha o título de vice-rei porque estava na capital. Então a discussão é se ele tinha ingerência em São Paulo ou não. Tanto o Conde da Cunha, do tempo dele é o Conde da Cunha e o Marquês de Lavradio. O Marquês de Lavradio começou a dizer assim, tu tens que me obedecer. E ele, não. Isso não está na legislação. Então, ele começa a consultar o governo português se ele tem que obedecer o Lavradio. E o governo diz que não. E aí, então, ele extrapola. E o Lavradio... Então, uma das intrigas possíveis, que parece que é verdade, é que está no livro de um grande brasilianista, Dário Aldo, que fez um grande livro sobre o Marquês de Lavradio, que o Lavradio foi também fazer intriga na corte. Falou, esse homem não pode continuar. Então, essas coisas vão azedando, né, as relações dele com a corte. Aí é que vem esse conflito. Então, ele tem conflito com a população, conflito com as autoridades delegadas do rei, como os ouvidores, e a Câmara da cidade de São Paulo, que no começo estava... Porque a Câmara vivia pedindo a restauração. Então, a Câmara, no começo, estava muito feliz. E esse tempo todo da extinção, a Câmara de São Paulo cresceu muito, porque era, assim, digamos, era uma autoridade, né? Então, a Câmara, ele também começa a brigar muito com os vereadores. Professora, nós estamos no finzinho do programa, mas eu queria saber qual é a sua avaliação geral. O que o governo, qual é vamos dizer assim, o legado né? do Morgado de Matheus? Então, eu digo aí, cada dia estou mais convencida, porque apesar de fazer 30 anos que eu estudo esse governo, são 30 anos que sempre eu vejo novidades, vou muito a Portugal e vejo novos documentos, então cada vez eu estou mais convencida, e principalmente estudando os governos, a época de São Paulo depois dele, né? Que muita coisa que vai trazer o grande florescimento de São Paulo no século XIX, por meio primeiro do açúcar, depois do café, a vinda dos imigrantes, esse florescimento econômico todo de São Paulo, que é decisivo para o Brasil, digamos assim, que São Paulo teve no século XIX, então, se aproveitou de muita infraestrutura que foi deixada por ele. Então, principalmente, a melhoria do caminho para Santos, né? O equipamento todo do Porto de Santos, né? Esse florescimento do açúcar. Que foi a base, né? Tem muitas melhorias. Ele manda abrir... São muitas coisas que ele fez. Ele manda abrir o comércio em São Paulo, nessa rua Anhanguera, né? Tabatinguera, por ali perto do Palácio. Então, o comércio na cidade,
a questão, ele obriga as casas a reformar, a caiar as casas. Então, e essas cidades que ele implanta, ele funda Campinas, ele funda para o sul, ele está preocupado com o litoral, ele funda Guaratuba, porque perto de Paranaguá, porque ele queria reforçar o porto de Paranaguá. Então, entre as cidades que ele funda, essa exportação do açúcar e a melhoria dos caminhos para todos os lados, porque ele tem muito essa preocupação geopolítica. O que é geopolítica? É assegurar o território. Tá bom. Né? Então, e também porque isso ainda era muito política pombalina, que Portugal assegurasse o seu pedaço na América, né? Que depois foi culminado quando conseguiram estabelecer as fronteiras em 1777. E tudo isso, a cidade de São Paulo tinha 6 mil habitantes. Pois é. Mas eram valorosos e aguentaram o autoritarismo e conseguiram aproveitar o lado bom que o Morgado de Matheus deixou. Muito obrigada pela entrevista, professora. Foi um prazer. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada.